E aí, pessoal do YouTube, beleza? Beta Eletrônico aqui. O Alessandro Alves me fez uma pergunta e eu vou responder, que realmente é uma pergunta válida aí, né? Para quem está começando, é muito válida essa pergunta dele. E eu vou responder a ele com esse vídeo aqui, certo? Que vai servir para todos nós aí. A pergunta dele é o seguinte: ele está perguntando como é que ele, deixa eu ver aqui, Beto, você poderia também, se possível, falar sobre essa estação de retrabalho? Quais os cuidados com a temperatura do soprador com pouca saída de ar, podendo danificar a máquina? Um abraço, beleza? Então ele quer saber os cuidados que nós devemos ter com a estação de solda. Então eu vou falar aqui como é que eu cuido da minha, né? Não só essa aqui que eu tenho, ela é nova, né? A que eu tinha antiga, eu viajei para Minas, fiquei um bom tempo lá, e quando eu vim embora o cara queria comprar ela. Eu tinha uma infravermelho e tinha uma manual, né? Essa aqui é digital e eu tinha manual. E a minha estação nunca deu problema porque eu realmente tinha um certo cuidado com ela, certo? E eu vou falar para você aqui o cuidado que eu tenho e que talvez sirva para você também, se você tiver, talvez não uma digital, tiver uma analógica. Esse cuidado que você vai ter vai conservar bastante a sua estação de solda por muito tempo. E até no trabalho, como você tem que se comportar com ela, né? Deixa eu falar uma outra coisa aqui também, rapaz. É sobre o nosso amigo aí. Ele tá ainda com dificuldade com ferro de solda. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não falei, né? Eu devo ter esquecido quando eu tava falando um pouco do ferro de solda. É como eu sempre falo, tem muita informação e acaba a gente esquecendo. Então eu vou falar aqui também sobre isso. Eu vou começar com o ferro de solda para poder explicar ao nosso amigo aí. Depois eu vou entrar no detalhe de como você cuidar da sua ferramenta, né? A sua estação de solda. Olha só, ô meu querido amigo do ferro de solda aí, você que não tá tendo... Minha cara, você tá fazendo isso aqui, ó. Quando você liga o ferro de solda aqui, tá vendo? Eu liguei o ferro de solda, vou colocar a temperatura que quero, tá vendo? Ele fica aceso aqui, tá vendo? Ele só vai me dizer a temperatura que tá, a que eu marquei aqui, quando essa luz aqui, ó, ela vai piscar. Enquanto ela tá acesa ali, ó, o ferro tá esquentando. Então você tem que esperar essa luz aqui piscar, certo? Quando ela piscar, aí ela tá dizendo que seu ferro de solda está na temperatura correta, que você já pode usar ele. Então pode observar ali que essa luz aqui, ela tá acesa, tá vendo? Ela parou, ó, fica acesa o tempo todo. Quando o ferro chegar à temperatura que eu coloquei aqui, que é de 400 graus, aí ela vai piscar, beleza? Aí ele está dizendo que eu já posso usar o ferro, então tenho que esperar isso aí. Então enquanto eu vou explicando lá, você vai prestando atenção, que você vai ver que essa luz vai piscar. Em relação ao cuidado com a estação de solda, né, que é o soprador, tá vendo aqui? Você tem que entender você tem que entender que esse soprador aqui, ele tem uma resistência aqui dentro, e essa resistência, se você não cuidar dela, um exemplo, deixar ela muito tempo ligada da maneira errada, você vai queimar essa resistência. E até porque a resistência, ela se desgasta, né? Com o tempo você vai usando, ela vai se afinando. Com o tempo ela vai queimar. Mas você pode realmente reduzir isso por muito tempo. Você pode usar 2, 3 anos sem queimar essa resistência. Ó, tá vendo aqui piscando? Ó, quer dizer que o ferro já tá na temperatura que eu quero usar, tá vendo? Aí, ó, show de bola. Aí sim, aí vamos aqui. Então você tem aqui a pistola de estação, né? A pistolazinha aqui, tá vendo? E ela tem uma resistência aqui dentro. Como é que eu fazia, velho? Para vocês que tem a manual, aqui eu vou ligar ela aqui, tá vendo? Essa aqui, ó, automaticamente quando ela vai subir a temperatura ali, deixa ela subir ali para vocês verem, tá vendo? Tá saindo um arzinho aqui, ó. Então ela vai subir a temperatura, ó, saindo ar, tá vendo? Quente aqui. Eu vou deixar ela chegar até os 450 graus. Quando ela chegou aos 450 graus,
Então, essa aqui, como ela é digital, quando eu coloco ela aqui na base, ó, tá vendo? Ela automaticamente ela desliga, ó. Ela dá às vezes dá um pouquinho de trabalho, pelo menos a minha dá um pouquinho de trabalho, eu tenho que achar o sensorzinho balançar aqui um pouquinho para poder ela conseguir fazer aí, ó. Automaticamente ela começou a refrigerar o bico da pistola, tá vendo? Então ela vai, eu coloquei ela na base, ela automaticamente ela vai dissipar o calor, ela vai desligar, vai entrar em stand-by. A manual, né? Também muita gente tem. Como é que eu usava essa estação de solda, velho? Eu fazia esse serviço que ela tá fazendo automático aí, ó. Toda vez que eu tava usando ela, eu ficava usando, deixava ela ligada. Quando eu não ia usar mais ela, assim, que eu ia levar um tempo para poder manusear ela, eu não desligava ela, mas o que é que eu fazia? Eu aumentava o ar, certo? Então eu colocava ela aqui na base, com ela ligada mesmo. Eu tô falando aqui, essa explicação que eu tô te dando é para manual, certo? Não é para digital. A digital automaticamente ela já faz esse serviço. Antigamente não tinha digital e a gente fazia isso na mão. Então eu colocava ela na base aqui e aumentava o que? O ar. Aumentava o ar dela. Então esse ar refrigerava o bico da estação, né? Refrigerava a resistência. Quando eu ia desligar ela também, eu não pegava ela aqui automaticamente, pegava aqui, paf, desligava. Eu não fazia isso. Mesmo sem eu saber, ó, aqui você vê que os caras colocou. Hoje ela faz isso automático. Antigamente era manual e a gente não sabia. Então a gente já fazia isso, cara. Então, automaticamente quando eu ia desligar a minha estação, eu não pegava ela, chegava aqui, já acabei de usar, e paf, desligava não. Eu baixava a temperatura, tá vendo? Fazia isso aqui, baixava a temperatura e aumentava o ar. E deixava esse ar aí, ó, refrigerando o bico da estação. É esse procedimento hoje que as estações digitais já faz automático. Você bota a pistola em cima do suporte ali, automaticamente ela já refrigera o bico. A gente fazia isso na mão. Então, para você que tem uma estação de solda que não é digital, que você faz na mão, você faz isso. Quando você for desligar ela ou for usar, estiver soldando e ter que deixar que vai levar um tempo para poder usar ela, você aumenta o ar. Quando você for desligar, você baixa a temperatura para o zero, pega aqui, gira para a temperatura para o zero e aumenta o ar e deixa ela refrigerar. Ela vai ficar ali refrigerando, aí você dá mais ou menos uns 2 ou 3, 1 minuto, 2 minutos, você vai lá e desliga. Beleza? Isso para quem tem manual. Para quem tem automáticazinha aqui, beleza? Ela já vai fazer esse serviço para você automático, né? E em questão da resistência, galera, você tem que entender, ó, eu vou repetir aqui, ó, é difícil a gente falar assim, velho, porque tem muita gente que não entende, não sei o que bloqueio que tem na mente da pessoa, que é uma coisa fácil de entender, mas as pessoas não entendem. Você tem que entender que aqui dentro tem uma resistência, e essa resistência ela cria calor, e o ar que sai dentro dela é que sai quente por causa da resistência, né? Tem um ventiladorzinho ali dentro que sopra o ar. Eu vou dar um exemplo do chuveiro, amigo. O chuveiro elétrico, quando você vai tomar um banho, se você pegar seu chuveiro elétrico lá e você abrir pouca água, vai passar pouca água, o que é que vai acontecer? Seu chuveiro elétrico vai queimar, certo? Se você abrir mais água, ele não vai queimar, mas a água também não vai sair tão quente. Então é a regulagem da água que vai dizer que grau que a água vai sair para você tomar o banho. Sendo que aqui é o ar que faz isso e no chuveiro é a água. Então, se você vai soldar um equipamento e você precisa de mais calor, lógico que você vai aumentar mais o calor e você tem que realmente aumentar um pouquinho o ar. Se a peça for pequena, você vai ter o que? Menos calor e um pouco de ar. Se você tem uma peça maior, você precisa mais de ar para poder pegar a peça toda. E você precisa também de mais calor. Um outro detalhe também, quando você estiver soldando, quando vocês estão soldando, ó, certo? Você está lá fazendo a solda, ó, deixa eu ver, deixa eu botar aqui, venha pra cá, aqui, aqui. Quando vocês estão soldando, tá vendo que você está soldando? Você tem esse detalhe de você fazer o que quando você está tirando a peça? Se você está tirando uma peça aqui, soldando um capacitor, tirando um PA, tirando qualquer CI que seja,
Se você está aqui soldando, você mantém uma distância, a quentura que está chegando na peça é outra. Se você encosta mais um pouco o bico para perto da peça, você tem uma outra temperatura. Então você pode botar sua estação em uma temperatura, eu uso aqui de 350 a 450 graus para tirar, dependendo da peça, e também regulo aqui na maneira que eu manuseio a pistola, entendeu? Se eu quero mais um pouquinho de calor para tirar a peça, eu baixo mais a pistola, encosto mais e chego mais perto da peça que eu quero tirar. Se eu não quero esquentar muito, eu não quero tirar ela muito rápido, eu mantenho mais afastado. Então esse ângulo aqui, ó, chegou para perto, você tem mais calor. Chegou à distância, você vai ter menos calor, ó. Então você tem que saber regular isso aqui quando você está soldando, ó, a distância, ó. Então eu, quando automaticamente que eu vou tirar uma peça, pá, eu tirei a peça, você pode reparar que eu levanto um pouco a pistola. Eu não tiro ela do lugar, mas eu levanto ela um pouco. Quando eu vou colocar, eu deixo ela um pouquinho alta e depois eu vou baixando devagar, tá vendo? Então tem esse detalhe, pô. Então são muitas coisas que vocês têm que se ligar, entendeu? São detalhes que a gente vai falar, às vezes está até falando no vídeo, mas é muita informação e às vezes a pessoa não pega. E você do ferro de solda, tá vendo aqui, ó? Tá piscando aqui, tá me dizendo que tá na temperatura de 400 graus, tá vendo? E o ferro de solda também, você também tem aqui também, a mesma forma que você faz com estação de ar, você faz. Quando você não for usar mais o ferro, você baixa a temperatura do ferro pro zero, tá vendo? Ó, e espera ele esfriar. Depois que ele esfriar é que você desliga. Entendeu? Então eu baixei aqui, eu zerei aqui, tá vendo? Eu vou esperar esfriar. Quando ele esfriar eu vou e desligo. Então tem esse detalhe aí. Então eu vou ficar por aqui. O vídeo era realmente só para tirar dúvida aí do nosso amigo aí. Realmente é uma boa pergunta, né? Porque a gente tem que cuidar da nossa ferramenta. Então eu fico por aqui, fui.